Então vamos lá. Bem, meu nome é Bárbara Terranova, eu tenho 51 anos, 34 anos de magistério. Eu fiz normal, né, Instituto de Educação, fiz o adicional, que era um curso de complementação, para lecionar, né, na época, pegando educação infantil, que na época era pré-escola, até a quarta série, antiga quarta série. E aí, posteriormente, eu também, na época, eu não teria, né, a necessidade, mas eu queria uma complementação, né, um suporte maior na minha formação. E aí eu fiz também, além do adicional, da formação de professores, eu fiz o nível universitário, no caso, né, a curso de graduação em pedagogia. E logo em seguida, eu optei não fazer psicopedagogia, porque eu queria fazer uma complementação maior, então eu fiz recursos humanos, porque o pedagogo já transitava na área, em outras áreas. Então essa é a minha formação, sou mestre em educação pela UERJ, e participo do grupo de pesquisa com mestrandos, né, enfim, e na área também doutorado, também pela UERJ. Como você vê o impacto das políticas públicas das formações continuadas na melhoria da atuação escolar com alunos com transtorno de desenvolvimento? Bem, uma ótima pergunta. Eu costumo dizer que no âmbito educacional, né, enfatizando o cenário inclusivo, eu acho que o grande problema nosso não é a questão voltada para as políticas públicas, porque nós temos leis vigentes. Acho que a grande questão aí, principalmente na questão da continuação, né, da formação dos professores, pensando nessa demanda que nós temos de ela estar se ampliando cada vez mais, e isso é muito bom, mas eu acho que a grande questão é nessa tramitação dessa interpretação e do cumprimento dessas leis vigentes. E aí a gente está trazendo desde a Constituição, a gente está trazendo LDB, LBI, o novo, né, decreto agora, enfim. Mas a grande questão é a gente tornar algo mais familiar para a sociedade, para que haja uma compreensão maior sobre não só as políticas públicas existentes, mas principalmente que a nossa sociedade comungue ali dos princípios de uma consciência inclusiva, de um entendimento de que ser diferente não é algo, né, atípico. Então, acho que a grande questão é materializar, né, sensibilizar e fazer com que haja um entendimento maior do que realmente, quais são as leis vigentes no cenário das políticas públicas e, automaticamente, a gente conseguir promover um diálogo com essa questão da formação docente. Por quê? Porque as leis em si elas já são vigentes, mas o alcance delas no cenário de formação do professor é a grande questão, o que causa um grande impacto. Por quê? Porque nem sempre o professor ele tem essa assistência, seja através de recursos, o que a gente chama de acessibilidade em todos os aspectos. Uma acessibilidade formativa, uma acessibilidade informativa, e aí a gente acaba tendo alguns ruídos e um impacto não positivo com relação a essa materialização para essas crianças que até então precisam. Que tipo de adaptações pedagógicas ou recursos a escola costuma utilizar para fornecer a aprendizagem desses alunos? Bom, recursos, né, que você está falando, né? Sim. Então, na verdade, o que acontece? A gente pensar nessa formação continuada, nessa formação docente, a gente entende que existe aí um grande abismo. Por quê? E aí é que vem a dificuldade da gente, a partir das políticas públicas vigentes, a gente conseguir conceber que quando a gente elabora um material inclusivo, a gente não elabora um material exclusivamente para uma criança com deficiência. Esse material, ele vai materializar ali esse processo contínuo da aprendizagem para todos. Eu costumo dizer que hoje em dia a gente tem alguns paradigmas que a escola é inclusiva. Não, escola é escola. Segundo a Constituição, a escola é para todos. Se é para todos, então esses materiais, até então estruturados, eles precisam atender e ser naturalizado no âmbito escolar. Então, por exemplo, se eu coloco um material adaptativo, inclusivo,
de baixo custo, né? Uma tabela periódica de química e coloco para alunos com deficiência visual ou baixa visão, enfim. Esse material, claro que ele tem um direcionamento ali para atender uma demanda, né? E no caso aí, vou atender um aluno autista nível de suporte 1. Esse material, claro que esse aluno vai usar, porém, os outros alunos de sala de aula, muitas vezes, no processo de aprendizagem, eles precisam materializar. Às vezes a aprendizagem é muito subjetiva. E são esses materiais que vão conceber essa aprendizagem. Então, eu costumo dizer que na elaboração desses materiais, cabe ao professor compreender que é através desses recursos, e aí são diversos, como eu falei, de baixo custo, tecnológico, software, aí ele vai ver, depende também da escola, do tipo de recurso que ele tem. Só que eu vejo que existe um buraco muito grande, que nem sempre o professor ele se sente capacitado ou ele se sente ali preparado para lidar com essa diversidade. Na sua visão, qual é o papel das atividades lúdicas no desenvolvimento cognitivo e social desses alunos, segundo a perspectiva do teórico Vygotsky? Então, bom, a gente dialoga não só com Vygotsky, né, mas a gente traz aí Piaget, a gente traz Paulo Freire, que traz a leitura de mundo, mas o Vygotsky ele direciona muito para esse aprendizado a partir dessa coletividade, do social, né? Ele resgata muito a questão do ambiente, né? E aí, quando a gente pensa nessa ludicidade, a gente concebe que o brincar, e é através desse brincar, é que a gente elabora atividades diagnósticas, ou seja, eu consigo diagnosticar, seja um Kahoot, né? Ou seja ali um jogo de tabuleiro, onde eu vou criar toda uma adaptabilidade para que todos possam utilizar, é que eu vou poder ali identificar a aprendizagem, né? A etapa da aprendizagem, eu vou identificar ali os ajustes que precisam ser feitos. E um ponto muito importante é que ao longo desse brincar, é que a criança, a partir da visão do professor, ela vai apresentar as habilidades e as competências dela. Então, esse brincar, ele tem uma intencionalidade. E é nessa intencionalidade que a gente consegue perceber que o brincar é um instrumento didático, metodológico, para que essa criança aprenda. Não só criança, né? Adolescente, adulto, enfim. Você percebe a diferença entre o modo como professores formados recentemente e os mais antigos lidam com alunos com transtornos? Ótima pergunta. Então, bom, eu trabalho, né? Eu tenho 34 anos de magistério e sempre trabalhei no privado e tenho 13 anos na esfera pública. Hoje, né, não, acho que não é questão de rótulo, né, é uma questão mesmo de... Se a gente pensa na rede pública de ensino, a gente está falando de um cenário, né, na América Latina gigantesco. A gente está falando de mais de 1.500 escolas com vários alunos, enfim. E que a gente tem uma demanda grande. E que bom, meninas, que a gente está tendo essa demanda. Porque até então, o cenário inclusivo, historicamente, esses alunos, essas crianças eram mortas, ou eram escondidas a partir, né, de todo o movimento da igreja de pertencimento à questão do pecado. Então, eles eram escondidos em igrejas. Na minha família, eu tinha um tio que eu nunca vi o rosto. Ele era escondido num quarto e que a gente ouvia o barulho, os gritos dele e chamava ele de monstro. Então, assim, historicamente, isso estava entranhado na nossa sociedade. E hoje, o que a gente vê? A gente vê que as escolas estão recebendo esses alunos, né? E que bom. Eles estão chegando, inclusive, no nível superior por escolha própria. Isso é muito bom. Mas o que a gente pensa em relação a isso? Quando a gente materializa esse processo, né, de... Só repete o finalzinho da questão para mim, só para eu não me perder. Se os professores formados recentemente, os mais antigos lidam da mesma forma. Isso, então. Aí quando a gente pensa nesse cenário, a gente vê que a matriz curricular dos cursos de formação de professores, né, de pedagogia, por obrigatoriedade, né, o MEC está aí, a gente tem disciplinas de inclusão, enfim. Mas quando a gente chega no chão da escola, no âmbito profissional, a gente vê que existe, que nem todos, independente deles serem novos ou não, que existe uma intencionalidade desses profissionais. Porque os novos, eles já identificam no seu construto de vida. Tive uma aula com um aluno, um aluno autista na minha turma. A gente já percebe isso dos alunos. Tive um cadeirante na minha sala.
O que é diferente, às vezes, desses professores muito antigos. E que quando eles recebem essa demanda numa sala de aula com 3 autistas são distintos, né? Nível de suporte 1, 2, 3. E aí o que acontece? Muitos que, de repente, no âmbito particular, que a formação ela é diferente, existe uma exigência muito grande para professores no âmbito particular, mas que nem sempre existe um investimento. Não existe, às vezes, um treinamento, uma capacitação, mas a demanda existe. E no público existe uma formação, várias inclusive, e a demanda é gigantesca. Por quê? Porque aí vem, por causa do quantitativo, imagina, não vou citar aqui nenhuma escola, mas imagina uma escola, colégio curso, que tem 2 unidades. É diferente de uma escola da rede pública, que são várias escolas. Então, o que eu penso em relação aos profissionais é que independe do professor antigo ou novo. Eu acho que a escola e a gestão da escola, ela cria uma dinâmica, ou pelo menos deve, dessa consciência inclusiva e de estar sempre dando um suporte para esse professor. Porque quando o professor ele é acolhido e acompanhado, a gente dilui melhor, porque não é fácil lidar com a inclusão. A gente não pode romantizar, porque cada criança é uma criança, cada formação, cada família é uma família, então a gente tem que se preocupar com isso. Você poderia comentar como ocorre a colaboração entre você e os demais profissionais da escola, como professores, regentes, coordenadores pedagógicos, cuidadores e equipe gestora, no acompanhamento desses estudantes? Então, eu acabei de falar para vocês que, primeiro, né, quando a gente trabalha no público é uma realidade, né? A gente está falando de funcionário público, a gente está falando assim, o privado tem muito a coisa do, não estou citando nome de escolas, assim, de maneira geral. O privado tem aquela concepção muito árdua, né, de você tem que caminhar, você não comunga daqueles preceitos, e às vezes você está numa escola que você vê muita coisa errada, e você não deve aceitar isso, porque senão, né, você precisa, antes de mais nada, se valorizar enquanto profissional, mas muitos, às vezes, assistem algumas coisas muito erradas e não defendem, não registram, né? Isso é muito complicado. No público, quando a gente tem um grupo de profissionais e que a gente tem um grupo de alunos muito grande com deficiência, não adianta no primeiro momento você falar com o professor que ele tem que fazer prova adaptada, porque às vezes até ele nem sabe fazer uma prova adaptada, que é uma coisa que a gente tem que ensinar ao professor. Se na escola dele não tem sala de recursos, né, o AEE, Atendimento Educacional Especializado, a coordenação pedagógica dá esse suporte. Mas antes de mais nada, a gente precisa sensibilizar o grupo. Porque é muito difícil, às vezes, o professor, às vezes, não é que ele não queira lidar com o aluno com deficiência. É porque assusta, por quê? Para alguns. Porque, às vezes, ele não se sente capaz. Ele não consegue se perceber como profissional, e muitas vezes tem muitos anos, e aí ele se fragiliza no processo. Ou, às vezes, ele começa a fazer e não vê um rendimento logo inicial. A deficiência em si, dependendo do contexto, da densidade desse contexto, nem sempre dá da noite para o dia para a gente ter um progresso daquele aluno. Muitas vezes você ensina, no dia seguinte parece que você não ensinou nada. Regride. Então é um processo de idas e vindas, mas quando você persevera e você acredita e você vê resultados, aí a gente caminha. Mas eu destaco que eu acho que a melhor condução nesse processo da questão é trabalhar de maneira colaborativa, sensibilizando o grupo e caminhando, seguindo os preceitos legais e documentais, como o PEI, que é o Planejamento Educacional Individualizado, tudo registrado no documento. O PIT, que é o Plano Individualizado de Trabalho ou de Transição, ou seja, geralmente ensino médio. Porque, por exemplo, os alunos do ensino médio com deficiência, eles nem sempre querem fazer faculdade. E é um direito deles. Mas eles querem o quê? Trabalhar. Porque também é um direito deles. A gente costuma trazer, meninas, consciência inclusiva, construção identitária e construção de cidadania. Ele é um indivíduo que merece lugar ao sol. Então, se ele quiser trabalhar e não quiser fazer nível superior, ele pode, ele deve. Mas aí o que a gente faz? A gente coloca o quê? Estrutura um pitch, que é esse documento,
que vai registrar ali habilidades, competências do aluno, para quê? Para que ele vá para uma multinacional, ou que ele vá para um supermercado. Qual é a habilidade e competência dele? Autista com nível suporte 2. Ele vai empilhar as latas do mercado. E que bom! Mas não é só empilhar as latas. Ele vai acordar cedo. Ele vai fazer a barba, a construção cidadania. Ele vai pegar um ônibus. Estão entendendo? Isso. E o que para alguns é algo tão banal, para ele é cidadania, é direito dele. Ele vai receber um salário. Então, além das empresas terem um desconto, né, imposto de renda, porque tem um percentual, a empresa também tem essa questão da gente estar ali valorizando esse profissional, entendeu? No caso, né? Então, nessa tramitação dessa questão, a gente tem que sensibilizar o grupo, senão você não consegue nada. É muito complexo, é muito difícil. Na sua experiência, quais mudanças positivas têm ocorrido no ambiente escolar e nas políticas públicas de educação inclusiva? Olha, eu na verdade, eu sou uma pessoa assim, que eu tenho um filho autista, né, de 21 anos, e há 20 anos atrás ele foi expulso da escola onde eu trabalhei. Ele, na verdade, não foi expulso, vou usar a palavra certa. Ele foi convidado para se retirar. Hoje eu sorrio, né, porque eu penso... sorrio assim, né, de ver o absurdo, na verdade, né, eu fico, assim, bastante impactada. Mas há 20 anos atrás, a gente tinha uma percepção da inclusão muito diferente. E o meu filho é autista nível de suporte 1. Então, quando ele foi convidado para se retirar do ambiente que eu trabalhava, eu tinha gasto material, uniforme. Era pré-escola, né? Naquela época a gente tinha essa nomenclatura. E aí, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque hoje, o que eu vejo? Hoje, o cenário que eu vejo é de pais denunciando, é da mídia, tá, né? Não só colocando, registrando questões muito positivas, porque eu acho que é isso também. Grandes avanços. E também situações de violência com essas crianças em diferentes esferas, né? E também de muitas escolas com grandes trabalhos desenvolvidos por crianças, né, com deficiência ou especificidades, porque a deficiência em si ela nunca vem, às vezes, sozinha, né? Um autista é sempre um combo. O cara é autista e tem TDAH, é autista, é DI, tem deficiência intelectual. Então, assim, hoje existe um entendimento maior, a sociedade em si, ela dialoga bem mais, mas eu acho que é algo ainda em movimento, a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Eu acho que precisa amplificar maior, né? Ampliar maior, não só as ações do cotidiano, mas principalmente eu acho que as mães atípicas, elas legalmente, a gente traz o último decreto, eu acho que você, por exemplo, hoje os profissionais, eles fazem uma pós-inclusão. Educação especial inclusive, eu coordeno uma pós aqui na Souza. E essa pós foi justamente em virtude do meu filho, de eu acreditar que não era porque eu tive esse cenário e sempre me cuidei, mas para quê? E eu entendo por uma questão religiosa, de percepção, de que eu sou multiplicador, e para isso a pós foi, né? Mas o que eu acho nesse cenário? Eu acho que a gente tem que ter um direcionamento maior para essas mães atípicas, não só para a criança em si, mas para a saúde mental dessas mães. Porque a gente tem um percentual muito grande, vocês podem até puxar, eu até posso mandar para vocês, tem dados estatísticos de que essas mães, elas são literalmente abandonadas. Não tem companheiros, nem familiares com elas. Quando identificam uma deficiência da criança, do filho, elas são abandonadas. E elas ou cuidam dos filhos, ou não têm, às vezes, nem condições de cuidar dos filhos. Então, a saúde mental dessas mães é abalada, além do financeiro. Então, eu acho que, em termos de políticas públicas, teria que ter ampliar ali esse atendimento, essa assistência para essas mães. Como a teoria de Vygotsky sobre o papel das interações sociais influenciam seu trabalho com alunos e com e sem transtornos de desenvolvimento? Então, a gente, no dia a dia, né, a nossa prática pedagógica, e aí, né, dialogando
com a teoria do Vygotsky, a gente entende, e eu acho que eu falei até no início um pouquinho isso, né? A inclusão em si, como eu estava citando a questão do breve histórico, né? A gente teve um tempo totalmente de excludente e de entendimento dessa exclusão, mas que, na verdade, perpassa até nos dias de hoje. A gente vê em restaurantes, em shoppings, na escola, na família, na própria família. Então, quando a gente fala e traz Vygotsky na nossa fala, o que a gente concebe? Que existem escolas que dizem que a inclusão ocorre, mas aquele aluno está ali naquele cantinho, ele está dentro da escola, mas a exclusão está ali, nítida. Por quê? Porque ele não está trabalhando de maneira colaborativa, através de uma monitoria, através de nenhuma ação. Então, o que a gente tem que pensar a partir do que a teoria ela enfatiza? A gente precisa trabalhar de maneira colaborativa, oportunizando para que esse conhecimento ele seja desenvolvido, sempre dando oportunidade para esse aluno, porque, olha só, o fato do aluno ser deficiente não quer dizer que ele não tem habilidades e competências, pelo contrário. A gente traz aí o teste de múltiplas inteligências, em que nós temos várias inteligências. Algumas são aguçadas mais, outras menos. Então, assim, no caso da teoria de Vygotsky, o que a gente já entende? Que a gente deve sim permear por diferentes práticas, e eu acho que nos dias de hoje, o professor que na prática pedagógica dele, ele dialoga com a teoria de Vygotsky, ele consegue desenvolver um trabalho colaborativo, seja por monitoria, seja por interação, seja de uma forma de mediação, seja através de uma prova adaptativa. As interações, elas devem comungar com todo o espaço escolar, e não apenas com o professor, com o tio da cantina, as interações. Porque aí, quanto mais a gente amplifica isso, melhor a oralidade, a postura do aluno. Você poderia explicar como os conceitos de Vygotsky, como a zona de desenvolvimento proximal, ZDP, a mediação e a aprendizagem como o processo social podem auxiliar os docentes no planejamento de atividades que respeitam e estimulam o potencial de cada aluno? Bom, ótima pergunta, né? A zona de desenvolvimento proximal, como eu falei, né, ela traz a necessidade ali da gente identificar o sujeito. Eu preciso entender quem é o meu aluno. Eu preciso ter uma percepção das necessidades, né, do percurso formativo desse aluno. E quando eu elaboro o meu planejamento, que é um instrumento balizador e condutor do meu trabalho, eu preciso conhecer a turma. E quando eu conheço o meu grupo, eu estruturo ali diferentes atividades ao longo do contínuo de uma aula, em que eu vou ali oscilar, porque uma aula nunca pode ser linear. Por quê? Porque quando eu trago uma aula no movimento ondulatório, eu vou ali de maneira flexível, mediando o processo de aprendizagem. O que quer dizer isso, meninas? Às vezes a gente faz o planejamento e a gente se depara, por exemplo, com a turma extremamente estimulada naquele dia, para aquele planejamento que eu estruturei. Então, se esse movimento me toca, obviamente, que eu estou identificando que eu não estou conseguindo o rendimento do grupo, automaticamente eu vou adaptar essa proposta. Então, é natural, a partir, principalmente, dessa concepção do que Vygotsky traz, eu entender que essas atividades que são muito balizadoras de Vygotsky, eu vou entender o quê? Que urge a necessidade de adaptabilidade nesse processo. Então, eu vou criar atividades muito mais coletivas, ou eu vou utilizar uma tecnologia, ou eu vou oportunizar a oralidade. E isso é o que Vygotsky traz, as interações. Eu preciso, nesses movimentos de interação, apresentar a diversidade de possibilidades, que aí o aluno ele aprende.